Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos para mais um estudo sobre a palavra de Deus, né? E o assunto de hoje, no qual nós vamos meditar, é sobre o tabernáculo do Senhor e a luz desse tabernáculo, né? Nós sabemos, nós já aprendemos que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mão de homens, né? Ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo, nós somos a casa na qual o nosso papai, ele quer habitar de maneira definitiva, não é? E isso é o que nós vamos meditar nesta tarde, tá? Agora, antes disso, como eu sempre peço para vocês, se inscrevam no meu canal, tá? Ativem o sininho e deixe seus comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, algo que você queira, deixa lá nos nossos comentários, tá bom? Dê um joinha para nós. Vamos lá. Então, quando nós vamos lá para o livro de Atos, nós vemos que na passagem que fala de Estevão começa o discurso dele, né, antes da morte dele, e ele vai falar justamente sobre isso, sobre o tabernáculo do Senhor. Tabernáculo nada mais é do que a casa de Deus, a morada de Deus, tá? E aí quando nós vamos lá em Atos 7, a partir do versículo 44, né? Começa todo o início, no capítulo 7, em Atos 7, o discurso de Estevão, né? Antes dele morrer. E em seguida, só que nós só vamos pegar a partir do versículo 44, aonde Estevão, ele fala assim: estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo da aliança, que foi aquele primeiro modelo de tabernáculo no qual o Senhor deu para Moisés no deserto. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés, que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Versículo 45, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse providenciar habitação para o Deus de Jacó. 47. Foi, porém, Salomão quem lhe construiu uma casa, e a gente já sabe que Salomão fez um templo para Deus, né? Então aqui Estevão está dizendo que Davi, ele quis construir um templo para Deus, mas o Senhor não permitiu, né? E disse que não, que Salomão, seu filho, é que iria construir um templo, né? Onde ele iria residir. Porque o desejo de papai sempre foi se relacionar com seus filhos, né? Habitar no meio de nós. Então no 47, no versículo vai dizer, foi porém Salomão que lhe construiu uma casa. No 48, o Altíssimo, porém, aí o Estevão, ele faz uma ressalva. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas as coisas? Então aqui Estevão fez questão de relatar que por mais que o Senhor tenha nos dado o tabernáculo, ele tenha dado desenho, né, para Moisés construir um tabernáculo na época do deserto, da saída do Egito, tá? O nosso papai, o desejo dele definitivo não é habitar em templos feitos por mãos humanas, tá? Mas é habitar dentro de nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor, a casa onde ele quer habitar, tá? O apóstolo Paulo vai falar isso também lá em Atos 17, no versículo 24. Paulo, ele tá em Tessalônica, tá? E ele vai também visitar Bereia, certo? E ele visita várias cidades, né? A gente sabe que o livro de Atos dos Apóstolos fala da ação missionária da igreja, né? Os apóstolos indo nas cidades pregando o evangelho de Jesus, né? E nessa passagem aqui em Atos 17, a partir do versículo 24, Paulo está em Atenas. E em Atenas ele faz um discurso ao povo, né? E já no versículo 23, no 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Versículo 23. Pois passando eu
e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu estou aqui anunciando. É esse Deus que eu estou anunciando que vocês não conhecem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, este Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, novamente, aqui o apóstolo Paulo, ele cita na sua pregação em Atenas, né, que o nosso papai, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então, dito isto, nós sabemos que tanto no discurso de Estevão quanto no discurso de Paulo, eles estão falando da mesma coisa, que existe um tabernáculo onde o nosso papai, ele vem morar, tá? E esse tabernáculo na qual ele quer morar de forma definitiva somos nós somos a casa do Senhor, tá? Só que ele começou demonstrando essa questão do tabernáculo lá na época de Moisés, né? E nós sabemos que o Antigo Testamento nada mais é do que sombra de coisas futuras que iriam se cumprir em Jesus, né? A Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus, ele veio restaurar o tabernáculo caído de Davi. Exatamente isso, tá? A tenda do relacionamento com o Pai, casa de relacionamento. Tanto que Jesus vai dizer que nós somos casa de oração, casa de relacionamento do nosso papai. Amém? Então, em Hebreus 10, e como sempre eu faço, né, anotações sobre o assunto, em Hebreus 10, 1 diz assim: ora, visto que a lei ela tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então aqui em Hebreus 10, o escritor ele está dizendo, tá, que a lei, né, o livro da lei que se encontra no Antigo Testamento, ele está falando de sombras de coisas que vão acontecer futuramente, em realidade, através do Senhor Jesus, né, através de Cristo, tá? Então esse tabernáculo que papai deu o desenho para Moisés e fez ele estabelecer no meio do seu povo, tá? Nada mais era do que sombra de uma realidade futura que seríamos nós. Nós é que somos o verdadeiro tabernáculo do Senhor, a casa de Deus aonde ele quer morar, tá? Dito isto, o que aconteceu? Vamos lá para o Antigo Testamento, para a época de Moisés, né? Do povo de Deus que foi tirado do Egito para passar pelo processo no deserto. Papai, ele mandou fazer a menorá, né? A menorá, ela nada mais é do que um castiçal, um candelabro de ouro, tá? Que foi feito no Antigo Testamento. O pai, ele pediu para que Moisés fizesse esse candelabro de ouro, que é um dos utensílios que existem dentro do tabernáculo do Senhor, na época da lei, tá? E esse candelabro, ele tinha 7 hastes, tá? Que é a chamada menorá. Papai, ele pediu a Moisés para fazer uma menorá de ouro batido e colocá-la no lugar santo do tabernáculo. Ele queria nos passar um desenho do céu, tá? Uma realidade que está no céu, de coisas vindouras que seriam reveladas através do seu filho, através de Jesus e da sua igreja. A menorá, ela era feita de ouro puro, batido, e ela estava sempre acesa, continuamente, em estatuto perpétuo, como está escrito em Levítico 24, do versículo 1 ao 2. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão, que era o sumo sacerdote na época, a conservará em ordem, desde a tarde, pela manhã de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, tá? Então, assim, existiam os utensílios, deixa eu ver se eu consigo aqui exemplificar para vocês, só um momento. Existiam os utensílios da casa do Senhor, tá? E um desses utensílios principais que ficava no lugar santo
era o candelabro de ouro, que era a menorá do Senhor. E papai, ele pediu para fazer essa menorá de ouro batido, tá? Vou ver se eu consigo para vocês aqui uma foto, para vocês entenderem como é que é o desenho, pelo menos o desenho, né, da menorá. São 7 hastes. Então, e ela tinha que ficar, segundo a lei do Senhor, ela tinha que ficar continuamente acesa, tá? Dentro do lugar santo, aonde fica o tabernáculo do Senhor, né? Dentro do lugar santo. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas é basicamente isso aqui, tá? Isso aqui, esse utensílio era a menorá, que ficava dentro do tabernáculo do Senhor no lugar santo, tá? E ela tem 7 hastes, indicando as 7 igrejas do Senhor e 7 Espíritos de Deus, tá? E tinha que estar continuamente acesa diante do Senhor. Quem acendia essa menorá era o sumo sacerdote, porque só ele tinha autorização na época de Moisés para entrar no lugar santo, entendeu? Então essas luzes, elas precisavam ser acesas e permanecer acesas pela manhã e pela tarde, dentro do tabernáculo, tá? Então, repetindo, disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro, o Senhor dando as ordens para Moisés, né? Puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Quem vai se responsabilizar por isso é Arão. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. E isso será estatuto perpétuo diante do Senhor pelas suas gerações, né? Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então aqui nós vemos que a menorá, ela era feita de ouro batido, e era colocado dentro dessa menorá, das 7 hastes que nós vimos ali, azeite, e o azeite tinha que ser puro também, azeite virgem, sabe? Batido. E ela tinha que estar acesa dentro do tabernáculo continuamente. As lâmpadas, elas eram arrumadas em ordem e estavam sempre acesas, como estatuto perpétuo, tarde e manhã, tá? Então, em Êxodo 30, a partir do versículo 7, o nosso papai continua dando as instruções para Moisés passar para Arão. Então, o que acontece em Êxodo 30? Arão queimara sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, queimará quando ao crepúsculo da tarde. Acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, o que está dizendo aqui? Que logo depois dele acender as lâmpadas, ele tinha que queimar incenso, tá? Então, de manhã, ele entrava no tabernáculo, tinha um ritual para isso, colocava azeite puro nas hastes da menorá, depois ele acendia as lâmpadas em ordem e depois ele queimava o incenso, isso de manhã. E quando chegava à tarde, também. Então, o que a gente tem que observar é que continuamente, no sacrifício da tarde e da manhã, a lâmpada do tabernáculo, ela estava sempre acesa. E é justamente sobre essa luz do tabernáculo que eu quero falar para vocês hoje, tá? Porque nós somos o tabernáculo do Senhor. E a luz que está dentro de nós, ela tem que estar sempre acesa, irmãos. Ela não pode apagar. Tá? Ela tem que estar acesa de contínuo. A luz que há em nós, tá? Tem que iluminar todo o tabernáculo. Entendeu? Então aqui, antes de queimar o incenso e subir aquele aroma suave, né? A fumaça aromática dentro do tabernáculo, e a gente sabe que o incenso está falando de orações, né? Antes de Arão começar a queimar o incenso e a fumaça tomar conta de todo o lugar santo, Arão tinha que pôr as lâmpadas em ordem, né? Ou seja, tinha que botar a casa em ordem. Isso era um ritual que deveria ser seguido pelo sumo sacerdote. Isso acontecia sempre que havia uma movimentação dentro do tabernáculo.
tardes e manhã. Então, esse tabernáculo na qual o Pai tirou o desenho do céu, entregou nas mãos de Moisés e pediu para Moisés construir no meio do povo esse tabernáculo, nada mais era do que uma sombra daquele que está no céu, que é o tabernáculo real. E aponta também para nós, para o nosso corpo humano, né? O tabernáculo de Moisés, ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio externo, o átrio interno, o lugar santo e o santo dos santos. Então era dividido entre átrio externo e interno, lugar santo e santo dos santos. No nosso corpo humano, se a gente for observar, o nosso corpo, a parte externa é o átrio externo. A parte interna é o átrio interno, tá? Dentro de nós, do nosso coração, é o lugar santo. E a nossa cabeça, a mente, é onde fica o santo dos santos, que é onde fica o trono do Senhor, é onde ele habita, tá? Então a nossa mente nada mais é o santo dos santos, de onde procede todo o nosso raciocínio, é onde está o tabernáculo, o trono de Deus, e onde o Espírito do Senhor habita. É dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração, dentro dos santos dos santos. Essas coisas, irmãos, são paralelas, são sombras e realidades. No céu existe um tabernáculo real, que é o santuário de Deus, né? E foi de lá que saiu o desenho que o Senhor deu a Moisés para fazer na terra um tabernáculo no meio do seu povo no deserto. Na terra, o Senhor deu a Moisés uma cópia desse desenho no céu, um protótipo, né? Para que ele fizesse igual. Mas isso apontaria para uma realidade em Cristo, para o seu Filho Jesus, que foi o primeiro a receber o Espírito de Deus em seu corpo, no seu tabernáculo, e depois compartilhou com a sua igreja e fez morada junto com o papai através do Espírito Santo em nós. Não é isso que está escrito lá em João 14, né? Que quando a gente guardar os mandamentos do Senhor, tanto Jesus quanto o Pai viria para nós e faria dentro de nós morada. Então nós somos o tabernáculo do Senhor. Essa é a realidade das coisas, tá? Então o Pai, Jesus e o Pai, ele vem fazer morada dentro daqueles que guardam os seus mandamentos e que vivem de acordo com os seus estatutos. É o que está escrito em João 14, né? Só que aí tem um detalhe. Nós vemos que na lei era estatuto perpétuo ter as lâmpadas acesas. Quando a gente fala de estatuto perpétuo, a palavra perpétuo quer dizer para sempre, né? Então, se nós tínhamos na lei, né, no Estatuto de Deus, uma ordem de que nós deveríamos manter a luz do tabernáculo acesa de contínuo para sempre, né? Então, como que nós faríamos isso hoje, no nosso tempo, por meio de Jesus, né? O verdadeiro sumo sacerdote. Nós primeiro precisamos fazer a arrumação das lâmpadas, botar a casa em ordem e depois acendê-las e manter elas acesas de contínuo, né? Principalmente agora que já está no fim dos tempos, que já se aproxima a vinda do nosso Senhor. E eu volto a dizer, Jesus quando vier, ele já vai vir para casar, para encontrar a noiva dele já pronta para o casamento, pronta e preparada. Então essas lâmpadas do tabernáculo, elas já precisam estar acesas. Todo o tabernáculo já tem que estar preparado para receber o nosso Senhor Jesus, tá? Em Apocalipse 1:13 vai dizer exatamente assim. Em Apocalipse, no livro da Revelação, que fala dos últimos tempos, em Apocalipse 1, na visão que João teve, porque foi ele que escreveu Apocalipse, ele diz que ele vai ver um que é semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, com vestes sacerdotais, e estava cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Na sua cabeça e cabelos, aliás, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Nesse texto, João está vendo a imagem do Filho de Deus, glorificado,
em carne glorificado, com as roupas do sacerdócio real, as roupas talares, segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior ao sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da lei. Ele está ali, nessa visão que João está vendo, né, em Apocalipse 1, ele está dentro do lugar santo, no céu, diante de papai, mexendo exatamente na menorá, né? Nos candeeiros, nos 7 castiçais que fazem parte da menorá, tá? Ele está colocando eles em ordem e acendendo eles como uma mensagem, acendendo eles com uma mensagem poderosíssima para o tempo do fim, né? Uma mensagem que sai de sua boca para alimentar a sua igreja no tempo do fim, se preparando para a volta dele. Esse é o chamado azeite de ouro e vai preparar a igreja para a sua volta com a mensagem do verdadeiro evangelho, que é o evangelho que sai da boca de Jesus. Essa mensagem que é o azeite batido, puro, que é colocado dentro da menorá, conforme a lei ordenava a Arão, né? Segundo o sacerdócio levítico de Arão. Então, nessa passagem em Apocalipse 1, João está tendo uma visão. E ele vê Jesus passeando entre os candeeiros, né? Que mais à frente ele revela que são as 7 igrejas do Senhor. E está arrumando elas, colocando em ordem e pondo uma mensagem dentro de cada uma delas, que é o azeite de ouro, preparando a sua igreja para o tempo do fim. Essa mensagem, esse evangelho verdadeiro que sai da boca de Jesus, é que vai acender a sua igreja, que hoje está apagada, dormindo em sono profundo, e vai acordá-la para prepará-la para a volta de Jesus, né? Então João ele teve essa visão de que o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, ele está no meio, ele está entre a menorá, no meio das 7 lâmpadas, acendendo, né? Passeando entre os candeeiros, alimentando elas com azeite puro e acendendo as lâmpadas, porque é assim no fim dos tempos. Ele está arrumando as lâmpadas e está acendendo elas, alimentando elas com azeite de ouro, que é o verdadeiro evangelho, preparando a sua igreja para recebê-lo na volta dele, tá, irmãos? Então essa luz, ela precisa estar continuamente acesa, né? Mas antes dela ser acesa, a casa precisa ser posta em ordem, né? As lâmpadas precisam ser arrumadas pelo Senhor Jesus. E de que forma que isso é feito? Trazendo para a nossa realidade, através do processo, tá? Quando você aceita o chamado do Senhor e inicia o seu processo que vai levar ao novo nascimento, tá? Você está se lavando em Jesus, ele está lavando você, ele está purificando, ele está arrumando a casa, que é o seu interior, tá? Ele está colocando tudo em ordem, tudo no seu devido lugar e iluminando essa casa que está em trevas. É isso que a gente precisa entender, tá? O pecado gera morte, né? Então nós, antes de conhecermos Cristo, né, nós temos uma alma suja, nós estamos mergulhados em trevas. Então nós, quando aceitamos o chamado do Senhor e decidimos, né, decidimos iniciar o nosso processo em Deus, que leva ao novo nascimento, nós estamos em trevas, irmãos, por conta do pecado. E o que Jesus faz? Ele entra e ele, que é a verdadeira luz, ele vai iluminando os cantos escuros e vai trazendo luz para dentro de nós. E só quando nós estamos com o nosso interior totalmente iluminado é que papai vem morar dentro de nós, no tabernáculo que é dele, que somos nós. Entendeu? No livro de Atos, no capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Aquele episódio que aconteceu em Atos 2, do Pentecostes, que fala da descida do Espírito Santo, né? Sobre os apóstolos. Os apóstolos, eles estavam todos reunidos num cenáculo, né? Jesus, ele ascendeu aos céus, né? Ele morreu, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os apóstolos, depois ele ascendeu aos céus, né? E ele pediu que todos fossem para Jerusalém e ficassem reunidos num cenáculo em oração,
tá? Até que viesse o Espírito Santo sobre eles, que é o chamado dia de Pentecostes. Então, nesse dia em Atos 2, no capítulo 2, fala justamente sobre a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos dentro de um cenáculo, e de repente veio um vento impetuoso, invadiu o lugar. Eles começaram a falar em outras línguas. Desceu sobre eles o Espírito Santo como que línguas de fogo, e acendeu a menorá dentro deles, né? E eles começaram a pregar o verdadeiro evangelho com ousadia e intrepidez. A igreja estava acesa naquela época, vertendo azeite de ouro. É a época da igreja primitiva dos apóstolos, né? Então, logo depois desse acontecimento, em Atos 2, o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu com fogo sobre eles e acendeu a menorá, a partir daquele momento, eles, já com o interior deles aceso, todo iluminado, se tornaram testemunhas de Jesus e saíram para pregar o evangelho com ousadia e intrepidez, né? Por todos os locais por onde eles iam, as cidades que eles iam, em Atos dos Apóstolos fala sobre isso, eles pregavam a Jesus com ousadia e intrepidez, cheios do Espírito Santo, cheios do fogo do Espírito, com as suas menorás acesas dentro deles, entendeu? Só que no decorrer do tempo, esse fogo, ele foi se apagando. Não deveria, mas foi se apagando. Eu até deixei aqui anotado. Nesse período de tempo, entre a primeira vinda de Jesus e o derramar do Espírito em Pentecostes, até a volta de Jesus na sua segunda vinda, a menorá foi se apagando. É o que eles chamam, os historiadores chamam de hiato de tempo, né? Entre a morte e ressurreição de Jesus, que foi a primeira vinda, e a sua segunda vinda. Então a menorá, ela veio a se apagar, né? A igreja esmureceu na fé, muitos sacerdotes, filhos de Deus, veio a se contaminar com falsas doutrinas, esmurecendo na fé, né? Veio o período de tribulação, a perseguição de Roma aos cristãos, né? Aí o inimigo usou a cultura grega para entrar nas igrejas e misturar, né, os ensinos de Deus com as coisas do mundo, as práticas da Grécia, né? Foi trazendo para dentro da igreja. E já o evangelho que saía da boca de Jesus, que é o evangelho verdadeiro, começou a se misturar com as coisas do mundo. Não é o que acontece? Hoje a gente vê inúmeros templos evangélicos, tá? Onde as pessoas que estão lá dentro em nada tem diferença com o cristão, né? É o mundo e a igreja, os costumes do mundo com os costumes da igreja, tudo misturado. Foi a estratégia que Satanás usou e contaminou a muitos, tá? Os sacerdotes, eles não estavam mais se alimentando do azeite puro, o azeite de ouro, né? Não estavam mais se alimentando desse azeite puro que saía da boca de Jesus, né? O verdadeiro evangelho. A palavra verdadeira não estava mais sendo derramada dentro da menorá e ela se apagou, tá? O Filho de Deus, ele diz: venho e venho sem demora. E ele não vinha. Desde quando ele foi, irmãos, na sua primeira vinda, cumpriu toda a justiça, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, tá? Que começou a ser pregado também a sua vinda, a sua volta, a segunda vinda, onde ele viria buscar a igreja, tá? E ele diz: venho sem demora. Só que ele não vinha, né? Essa pregação de que Jesus está voltando e ele não vinha, tá? Isso foi esfriando a igreja. Por quê? Por que foi esfriando? Porque não era para esfriar. Mas por que a igreja foi se esfriando com essa mensagem? Porque não examina as escrituras. Não sabe que existem os tempos determinados de Deus. As profecias do Senhor precisam se cumprir, sabe? Não sabe que existe um hiato de tempo de 2000 anos até que a plenitude dos gentios se completem e a porta da graça seja fechada, tá? Não entende os moedes, que é assim que está no hebraico, né? Os tempos determinados por Deus para que as profecias se cumpram. Não examina as escrituras, não estuda,
tá? E por não examinar, não saber que o Pai, o nosso papai é aquele que cumpre as profecias todas à risca, tá? Ele é, irmãos, um Deus de detalhes, ele cumpre tudo à risca, tá? Nada está fora do tempo, tá? Tudo dentro do tempo determinado, mas por não examinar as escrituras, tá? Essa pregação de que Jesus está voltando foi se esfriando, né? E como ele não vinha, as pessoas foram esfriando na fé, se acomodando, sabe? Aceitando os costumes mundanos, tá? E se voltando para si mesmo, querendo o quê? Curtir a vida, aproveitar das coisas deste mundo e se esfriando na fé. Não se parece com os tempos de hoje? Pois é. E por que isso? Porque não estudam as escrituras. Não sabem que existe um tempo determinado para que todas as profecias de Deus se cumpram. A igreja, ela não sabia e muitos ainda não sabem discernir o tempo que estamos vivendo. Ela está dormindo em sono profundo. Só que tem um detalhe. Agora é chegado o tempo do cumprimento das profecias de Deus. Quem estuda a Bíblia, quem examina as escrituras de dia e de noite, como o Senhor Deus, ele deu uma ordem a Josué, né? Que ele não se afastasse do livro da lei, que ele meditasse no livro da lei de dia e de noite, não se afastasse do livro da lei. As pessoas que se dedicam a uma vida com o Senhor, estudam a lei, conhecem as profecias, sabem que é chegado o tempo do cumprimento de todas as profecias, tá? O nosso Senhor Jesus, ele já está às portas. Entendeu? Então agora que chegou de verdade o cumprimento de todas as coisas, a igreja encontra-se dormindo em sono profundo. Então é o momento de tocar trombeta, é o momento de despertar a sua igreja, de despertar as virgens que estão dormindo. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Todas as 10 adormeceram, tá? Só que 5 delas eram prudentes e tinham o quê? Além da lâmpada acesa, tinha um vaso, uma vasilha, onde elas levaram em estoque azeite para abastecer suas lâmpadas. Já as outras 5, que eram nécias, insensatas, loucas, adormeceram também, mas não levaram azeite. E quando chegou alguém gritando, eis que vem o noivo à meia-noite, tá? As 5 que acordaram e eram prudentes, entraram para esperar o noivo. Estavam ali de prontidão, tá? Já as outras não tinham azeite, tiveram que ir comprá-la, né? Então exatamente chegou o momento do despertar da igreja, do despertar para se preparar para a chegada do seu noivo. Momento de acordar a igreja, tá? Então, é chegado o tempo do cumprimento das profecias de Deus. Estamos próximos de iniciarmos a última semana de Daniel, a preparação para a volta de Jesus. E temos que acordar. A menorá, ela precisa acender novamente e permanecer acesa até a chegada do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, irmãos, a noiva de Cristo tem que estar com a sua menorá acesa dentro do seu tabernáculo, pronta para receber o seu noivo. Quando João vê Jesus lá em Apocalipse 1, com aquelas roupas talares, aquelas roupas sacerdotais no meio da menorá, pondo elas em ordem e acendendo-as, colocando azeite de ouro nelas, ele olha para os olhos do Senhor e vê como chamas de fogo. Por que, irmãos, que os olhos do Senhor tinham chamas de fogo? A menorá do Filho de Deus que estava dentro dele estava acesa e refletia nos olhos dele, que são as lâmpadas do corpo, como chamas de fogo no seu interior. Todo o interior do Filho de Deus, de Jesus, estava aceso. O Espírito do Papai dentro dele estava reluzindo para fora, tá? Em todo o seu interior, só há luz. O tabernáculo estava totalmente iluminado. E é assim que ele quer encontrar sua noiva na sua volta, pegando fogo, irmãos. Só um momento.
totalmente iluminada. Ele quer olhar para sua noiva e ver refletindo nela olhos também como chamas de fogo. O tabernáculo da noiva tem que estar aceso, cheio da plenitude do Espírito de Deus. As suas candeias têm que estar acesas, abastecidas, cheias de azeite de ouro, vertendo azeite de ouro da sua boca, que é o verdadeiro evangelho. A noiva, ela tem que estar pronta e preparada para receber o seu noivo. Ele vem, né, para resgatar a sua noiva para o casamento. Ele vem com olhos como que chama de fogo para encontrar com ela, com o tabernáculo aceso. E ela vai estar pronta para receber ele também como olhos, como chamas de fogo, e com o seu tabernáculo aceso para recebê-lo. E ambos se tornarão um em um casamento que será eterno. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos reis e sacerdotes. Está escrito na palavra de Deus. Ele escolheu um povo escolhido. Ele separou, um povo escolhido para ser sacerdócio real, geração eleita, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, para ser reis e sacerdotes aqui na terra. Foi para isso que ele nos chamou. Jesus, na sua primeira vinda, ele deixou uma mensagem para nós. Os sacerdotes do Senhor, que são os filhos de Deus, nós precisamos cuidar, irmãos, do nosso tabernáculo e manter as chamas da menorá acesa até a sua volta. Manter a nossa menorá acesa dentro do nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, aceso em estatuto perpétuo para sempre. Temos que cuidar do nosso corpo, aonde habita o Espírito de Papai. Nós precisamos fazer a mesma coisa que Arão na lei fez. A mesma coisa que Jesus na sua primeira vinda fez. E nós, como igreja e sacerdotes de Deus, devemos também fazer. Cuidar das nossas candeias, do nosso tabernáculo, mantê-los acesos sempre, porque não podemos queimar incenso. E o incenso, vocês lembram, são as nossas orações, e nem tocar trombeta e anunciar o evangelho sem primeiro acender a menorá antes. Nós não podemos fazer isso com as lâmpadas apagadas e nem muito menos manifestar o poder de Deus se estivermos em trevas, irmãos. Porque quando nós estamos em trevas, as lâmpadas do tabernáculo estão apagadas, estamos dormindo em completa escuridão. Tá? Então, assim, quando nós não estamos com o nosso tabernáculo aceso, quando nós não somos totalmente iluminados pela luz que vem de Deus, tá? Nós não podemos, irmãos, nós não devemos, na verdade, né? Nós não devemos anunciar o evangelho. Nós não devemos, tá pregando. Nós precisamos primeiro, antes de pensar em ganhar as almas das outras pessoas, ganhar a nossa. Foi isso que Jesus disse. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nem a sua tá ganha ainda. Como é que você já está pensando em pregar o evangelho a toda criatura? Né? E como é que eu faço para que a minha menorá seja acesa e permaneça acesa até o fim? Eu preciso reconhecer papai, reconhecer o filho dele, tá? Crer no sacrifício da cruz, naquilo que Jesus fez para nos mostrar, nos abrir o caminho, que ele é o caminho que leva à verdade e à vida, que leva ao Pai, né? Nós não tínhamos outra saída, nós estávamos condenados, mergulhados em ofensas e pecados. Nós não tínhamos, irmãos, saída. Mas Jesus veio, o Pai nos deu seu Filho. Ele veio, ele se fez carne, tá? Ele mostrou como é o processo que leva até a cruz, até o novo nascimento. Ele morreu, ele ressuscitou, tá? Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós, por meio deles, também pudéssemos encontrar redenção nele. O restabelecimento do relacionamento com o papai,
sabe? Tudo que o Pai quer é que nós voltemos ao estado original. Quando nós éramos morada de Deus, lá em Adão, em Gênesis 1, antes de Adão pecar, ele era morada de Deus. Ele tinha relacionamento com o Pai, ele vivia no jardim do Éden. Mas por conta do pecado, eles foram expulsos do jardim. A gente já sabe, já foi falado em outros vídeos. Então agora, o que o ser humano precisa? Fazer o caminho de volta para o jardim. Voltar ao estado original de todas as coisas. Voltar a ser morada de Deus. Só que para isso existe um processo. E foi exatamente o processo que leva ao novo nascimento que Jesus ele veio nos mostrar. Tá? O processo que leva à cruz. O processo que leva à morte carnal e à ressurreição em Cristo. E quando nós morremos em Cristo e ressuscitamos, tá? Nós nascemos de novo. Nós nos tornamos um com Ele em espírito. E naquele momento a menorá é acesa, porque todo o meu corpo está iluminado pela luz de Cristo. E ali não só o Espírito do Pai, mas Jesus e Papai vêm morar dentro de nós. E o nosso tabernáculo vai estar aceso de maneira contínua. Nunca vai apagar. Entendeu? Então aí, somente aí, é que nós vamos estar prontos e preparados para receber o nosso Senhor Jesus na segunda volta. E preparados também para poder ganhar almas para o nosso Senhor, para pregar o Evangelho. Entende, irmãos? Mas se você não passa pelo processo, se você não nasce de novo, você está em trevas. E se você está em trevas, como eu posso pregar o Evangelho e anunciar a Cristo para alguém estando em trevas? Não podemos fazer isso com as lâmpadas apagadas. E nem muito menos manifestar o poder de Deus se estivermos em trevas. Quando estamos em trevas, as lâmpadas do tabernáculo estão apagadas, estamos dormindo em completa escuridão. Então, primeiro, nós precisamos acordar e é justamente agora o momento do despertar da igreja, para que ela saia desse sono profundo. Se você estiver em trevas, primeiro você precisa ser limpo, purificado por Jesus, precisa permitir que Jesus entre, limpe toda a casa, purifique ela, ilumine toda a casa, todos os cantos escuros, remova a sujeira da casa. Caso contrário, não tem como passar para o próximo estágio, em que Jesus acende a menorá dentro de você e seu interior passa a ser todo iluminado pela luz que é Jesus. Primeiro, eu preciso botar a casa em ordem. Depois, as lâmpadas precisam ser acesas. E depois, você de contínuo vai manter elas acesas continuamente diante do Senhor, assumindo a sua função de sacerdote no templo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, para aqueles que querem se tornar filhos de Deus de verdade, precisa aceitar o chamado do Senhor, iniciar o processo e ir até o fim. Durante esse processo, você vai ser limpo, purificado, tá? A sua carne, ela precisa morrer para que você possa nascer no Espírito. E quem faz tudo isso dentro de você é Jesus. Quando você permite que Ele entre, quando você inicia o processo, Ele vai iluminar esses cantos escuros dentro de você. Onde está traumas, onde tem dores, onde tem decepções, feridas, tá? E Ele vai cicatrizando tudo isso à medida que você vai mergulhando nele, que você vai permitindo que Ele limpe. Até que todo o seu corpo esteja iluminado. Entende, irmãos? É desse jeito que funciona. Tá? Então, sejamos sacerdotes do Altíssimo desde já. E nós procuremos acender essa luz dentro de nós, que é o tabernáculo de Deus, ao qual fomos comparados com a Nova Jerusalém, para vocês terem uma ideia. Lá em Apocalipse, Papai nos compara à Nova Jerusalém, a uma igreja que já está pronta e preparada no alto do monte, com luz própria. E essa luz ilumina toda a casa. Engraçado que Jesus, interessante, é que Jesus ele fala em Mateus 6,
a respeito da lâmpada do corpo. Quem nunca viu essa passagem em Mateus, onde Jesus está falando justamente sobre a lâmpada do corpo. Mateus 6, versículo 22, Jesus vai dizer assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas você está. É complicado, viu, irmãos? É complicado. Se o estatuto perpétuo de Deus para nós é que mantenhamos o nosso tabernáculo aceso através da mensagem do Evangelho, do estatuto da palavra, do abastecimento da nossa menorá com azeite de ouro, praticando a justiça de Deus através dos seus atos, se dedicando ao Senhor, buscando a santidade, né? Por que hoje tem tanta gente que ainda está em trevas? Porque simplesmente, irmãos, não passou pelo processo, não fez do jeito que tem que fazer, não permitiu que Jesus entrasse para limpar a casa e pôr tudo em ordem. Não nasceu de novo. Tem muita gente, irmãos, que acha que nasceu de novo, mas na verdade não nasceu. Porque só no final do processo, quando você morre na carne e Jesus te ressuscita, é que você nasce de novo, é que ocorre o novo nascimento. Antes disso, você está em trevas, tá? E se você fizer do jeito correto, você será iluminado por Cristo e permanecerá aceso, com os seus sacrifícios contínuos de tardes e manhãs, sendo realizados todos os dias continuamente. Suas orações sendo ouvidas por Ele em relacionamento com o Papai. Sendo assim, você cumpre o mandamento dele que diz que nós devemos ser a luz deste mundo. Jesus, ele veio, ele cumpriu toda a justiça, subiu aos céus e está hoje à direita de Deus Pai. Ele era a luz deste mundo. Depois que ele subiu, nos deixou com a incumbência de sermos sacerdotes, reis nesta terra, filhos de Deus. A igreja do Senhor, com o mesmo ofício de sacerdote. E por isso nós temos que manter o nosso tabernáculo aceso. E é por isso que Jesus nos compara à luz deste mundo. Nós somos, irmãos, como uma candeia, e quando estamos prontos e preparados, o próprio Senhor Jesus nos coloca no alto para iluminar toda a casa. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Jesus nos compara a candeia. E a candeia, ele diz que quando está pronta, não é para ela ser colocada debaixo da cama, escondida. É para ela ser colocada no velador, para iluminar toda a casa. Porque agora ela é a própria luz e ela vai iluminar todos que estão na casa, mostrando o caminho que é Jesus. Quando estamos iluminados completamente, somos colocados num alto monte, como uma cidade fortificada, a Nova Jerusalém. Tá? Então, assim, a candeia, ela é colocada no alto para iluminar todos que estão na casa, para mostrar o único caminho que leva ao Pai, que é Jesus. E somente quando nós estamos prontos e preparados é que o Senhor faz isso. É Ele quem nos coloca no alto, tá? Tem uma outra passagem de Jesus onde ele diz que não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. Uma casa não, desculpe. Uma cidade edificada sobre o monte. Antes, ela é colocada no alto para que ilumine a outros. Né? Então, eu começo o meu processo, eu estou ali com o Senhor, né? Começo o meu processo que leva ao novo nascimento e vou seguindo. E vou seguindo, permitindo que Jesus me lave, me purifique, me santifique, até que eu morro, ele me ressuscita, tudo em Cristo, tá? Eu morro em Cristo e ressuscito em Cristo, eu mergulho nele, tá? E quando a casa já está pronta e edificada sobre o monte, que é ele, tá? Então ela é colocada no alto como uma luz para iluminar toda a casa e levar outros pelo verdadeiro caminho que é Jesus. E ele diz,
É um princípio do Senhor. Não se pode esconder uma casa, uma cidade, quando ela já está edificada. Ela é colocada no monte. Entendeu, irmãos? Assim como está lá em Apocalipse. Em Apocalipse 21, no versículo 9, vai falar exatamente sobre isso, sobre a Nova Jerusalém, que é a cidade do Senhor, que vai descer do céu, e ela vai ser edificada sobre o alto monte, e ela tem luz própria, e dentro dela está o santuário do Senhor, onde mora o Pai e o Filho. E ela tem luz própria, ela ilumina a todos, é uma luz que irradia do alto. Ela não precisa da luz do sol, né? Está escrito em Apocalipse 21:9, e ela não precisa mais da luz do sol, pois já está toda iluminada pela luz de Cristo. O Papai e o Filho e a sua igreja habitam nessa cidade para sempre. Nós somos comparados a esta cidade edificada sobre o monte, porque a nossa cidadania, irmãos, ela é celestial. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que a nossa mãe, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a nossa mãe é a nova Jerusalém do céu que vai descer. Nós somos filhos dela. Portanto, temos que ser como ela, nossa mãe, uma cidade edificada sobre um monte, brilhosa, resplandecente, iluminada, em cima de um monte, para servirmos de referência para as nações, como está escrito em Mateus 5,14, que é justamente o que eu mencionei para vocês antes. Olha o que Jesus diz em Mateus 5. A partir do versículo 13, eu vou ler. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançada fora e pisada pelos homens. Aí ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim, ilumina todos os que estão na casa. 16. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus aqui, ele está dizendo, ele está afirmando, eu sou o sal dessa terra, porque eu vim para dar sabor. E eu sou a luz deste mundo, porque eu vim para iluminar este mundo que já está em trevas. Porque a palavra diz que esse mundo ele pertence ao maligno. Este mundo foi construído sem Deus, tá? O mundo original que papai colocou é aquele lá de Gênesis 1, na época de Adão. Depois do pecado, a terra também foi afetada. A terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Então esse mundo que a gente tem aí, essa sociedade, ela foi construída sem Deus. É tudo pelo maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Neste momento, é ele o príncipe deste mundo. Mas nós fomos colocados aqui como sal da terra e a luz deste mundo. Para iluminar os filhos de Deus. Para mostrar para eles o verdadeiro e único caminho que é Jesus. Para que nós possamos chegar ao Pai e nos tornarmos filhos legítimos do Papai. E herdar a terra. E reinar com Cristo no milênio. No milênio, nós vamos reinar como igreja junto com o nosso Senhor Jesus. Cristo e a igreja reinando no milênio. Só que para que eu me torne a luz deste mundo, eu preciso de um processo. Eu preciso ser limpo. Eu preciso que toda a sujeira proveniente do pecado, eu preciso que a minha alma seja limpa. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. Eu preciso morrer na carne e ressuscitar no Espírito em Jesus. Como ele disse para Nicodemos em João 3, aquele que é nascido da carne, Nicodemos, ele é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. É necessário que eu nasça do Espírito, é necessário que eu nasça de novo para poder herdar o reino de Deus. É necessário que eu nasça da água e do Espírito do Pai para me tornar filho de Deus legítimo. Só aí
é que a minha casa vai estar toda iluminada, a minha menorá vai estar acesa de maneira contínua, de manhã e à noite sempre acesa, tá? As minhas orações vão ser atendidas pelo Senhor de contínuo, tá? Vai haver um perfeito relacionamento entre mim e o Pai. Eu falo, Ele responde, Ele fala, eu respondo. Uma casa de oração em contínuo relacionamento, totalmente iluminada pela luz de Cristo, tá? Uma noiva que vai estar pronta e preparada para receber o Senhor com olhos como chamas de fogo, como seu Senhor, esperando pelo noivo, para que a gente possa casar de maneira definitiva, né? E reinar com Cristo, um casamento eterno, tá? A gente sabe que tudo isso vai se cumprir de maneira literal mesmo, no fim dos tempos. Mas isso acontece antes de maneira espiritual, irmãos. Já é tempo da igreja despertar e fazer o que tem que fazer, sabe? E pagar o preço para ter papai. Pagar o preço para ter a vida eterna, sabe? Pagar o mesmo preço que Jesus pagou por nós. Ele morreu por mim, agora eu morro por ele. Ele já tem o tabernáculo dele iluminado, ele já tem olhos como chamas de fogo. Nós agora é que precisamos ter o nosso tabernáculo iluminado por Cristo. E termos ele aceso continuamente, que isso reflita nos nossos olhos como chama de fogo. Essa é a mensagem que eu tenho da parte de papai para nós nessa tarde. É tempo de despertar, é tempo de acordar. Daqui a pouco o nosso Senhor volta. Aqueles que vão ser colhidos, aqueles que vão ser arrebatados para casar com o Senhor, são os que nasceram de novo. São os que são como o vento, guiados pelo Espírito. São aqueles que são como Jesus. Sabe, Jesus e a igreja, um só. É tempo, irmãos, de nascer de novo. É tempo de viver o processo e ir até o fim. É tempo da igreja despertar, para que não seja pega, tá? Como as virgens nécias. As 5 virgens nécias, que na hora que o Senhor chegou ainda ia comprar azeite, por isso não entraram para celebrar o casamento com o noivo. Mas que nós venhamos a ser como as 5 virgens prudentes, que já tem azeite guardado, que está só esperando a trombeta tocar e dizer: eis que veio o noivo, para poder se aprontar, se levantar com azeite na botija e com a sua lâmpada acesa, para entrar e ceiar com o noivo. Irmãos, só vai entrar e ceiar com o noivo as virgens prudentes, aquelas que despertaram, tá? Que acordaram com as lâmpadas acesas e ainda tinha vasilha com azeite puro, tá? E estavam aguardando ao Senhor. Observe que as 2 prudentes, os 2 grupos dormiram, adormeceram, que é justamente o hiato de tempo que eu falei para vocês, né? O período em que a igreja dormiu, tá? Porém, na hora que começaram a tocar trombeta, que é o que eu tô fazendo, por exemplo, começou a tocar a trombeta e despertar a igreja, ambos, tanto as prudentes quanto as nécias, despertaram. Porém, somente aquelas que eram prudentes, que mantiveram suas lâmpadas acesas e ainda tinham azeite de sobra na botija, azeite puro, tá? Foi que entraram quando o noivo chegou e ceiaram, tá? Entraram para o casamento com o seu noivo. As 5 nécias que ainda foram comprar azeite, quando voltaram, acharam a porta fechada e bateram para entrar. Mas o noivo não a escutou e não abriu a porta. Que nós venhamos a ser como as virgens prudentes, aquelas que mesmo que estejam adormecidas neste momento, estão com as suas lamparinas acesas e com azeite. E que agora que é o momento da gente despertar, elas já despertem para se preparar para a chegada do noivo. Limpar a casa,
botar em ordem, acender a menorá com azeite puro, que é o verdadeiro evangelho, queimar incenso e aguardar o seu noivo chegar, com olhos como que chamas de fogo. É isso que o nosso Senhor espera de nós, que a gente inicie o processo e que vá até o final, até o cumprimento de todas as coisas. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Um abraço a todos, que papai vos abençoe. Amém.